Oi, eu sou a professora Daisy e irei abordar conjuntos numéricos. Vou mostrar agora um infográfico com os conjuntos numéricos e um diagrama que mostra a relação de subconjunto entre eles. Conjuntos numéricos são relevantes no estudo da matemática. Um conjunto pode ser entendido como qualquer coleção bem definida de objetos, sendo estes conhecidos como os elementos ou membros do conjunto. Os nossos objetivos dessa parte da matéria são definir o que são conjuntos numéricos em matemática, representar os conjuntos por meio dos diagramas de Venn, realizar operações com conjuntos. Conjuntos. Denominamos conjunto a uma reunião de elementos. É uma definição bem primitiva e podemos relacionar essa ideia em diversas situações. O conjunto universo e o conjunto vazio são tipos especiais de conjuntos. O conjunto vazio não possui elementos e é representado por colchetes, ou símbolo de vazio, que é um ozinho com um tracinho no meio. Já o conjunto universo possui todos os elementos, de acordo com o que estamos trabalhando, e geralmente é representado pela letra maiúscula U. Em relação à representação de conjuntos, o que nós podemos dizer? Que sua representação depende basicamente dos dados que se tem e da motivação do uso dos mesmos. Veja abaixo uma demonstração. Então vamos ver um exemplo. O conjunto dos números ímpares maiores que 0 e menores que 11. Como que eu faço essa representação? Então eu vou ter que colocar esses elementos, os que são maiores que 0 e menores que 11. Então ficaria assim, A, que seria o meu conjunto, que é a denominação do meu conjunto, abre colchetes, 1, 3, 5, 7 e 9, porque são números ímpares, maiores que 0 e menores do que 11. Nós também podemos representar pela propriedade dos seus elementos. E dessa maneira, eu teria que representar A igual, abre colchetes, X tal que é como eu leio aquela barrinha vertical, x é ímpar e 0, e x está entre 0 e 11. Fecha colchetes. Esse símbolo da barrinha vertical significa tal que. Então, eu posso, em palavras, essa representação simbólica, dizer assim, x tal que x é ímpar e x é maior que 0 e x menor que 11. Veja a representação por diagramas. Veja que nesse balãozinho nós temos os elementos da nossa representação. 1, 3, 5, 7 e 9. Uma maneira de representar conjuntos é usando os diagramas de Venn. Nesses diagramas, os conjuntos são representados por áreas delimitadas no espaço, geralmente círculos e elipses. Em A, há um exemplo em que o conjunto A maiúsculo, está contido no conjunto B maiúsculo. Já na segunda representação, os conjuntos A e B são disjuntos. Como assim? Não tem nenhum elemento em comum. Já em C, os conjuntos A e B se sobrepõem parcialmente. Então, essa parte que está sobreposta é a parte que há em comum entre os dois elementos. Veja a figura a seguir. Assim como podemos somar, subtrair, multiplicar, dividir, potenciar, entre outras operações numéricas, podemos também operar conjuntos. Essas operações recebem nomes diferentes. Vamos ver alguns nomes desses. União de conjuntos, interseção de conjuntos, diferença de conjunto, conjunto complementar. Veja que para cada operação há uma operação de conjuntos relacionada. Todas essas operações são representadas por símbolos diferentes. Vamos ver agora as operações com conjuntos. Então, imagina que eu tenho dois conjuntos. O conjunto A, composto pelos elementos 1, 2, 3, 4, e o conjunto B, 4, 5, 6. Chamamos união 1
outro conjunto, que eu posso dizer que é um terceiro conjunto, já que eu estou trabalhando com o conjunto A e B, que é o primeiro e o segundo, com todos os elementos que estão em A e que estão em B, sem repetir os elementos comuns. Então, eu vou colocar a conjunção dos elementos de A, a conjunção dos elementos de B, sem repetir. Porque, por exemplo, por que eu digo sem repetir? Porque o elemento, por exemplo, o elemento 4, ele está no conjunto A e B, mas eu não preciso colocar na minha união duas vezes o elemento 4. Então, como que ficaria? A, união, então aquele símbolo de U, que é em formato de U, B, igual, abre colchetes, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Veja que é a união dos dois conjuntos, ou a soma. Vamos ver a representação por diagramas, os diagramas de Venn. Então aqui, ó, no conjunto A eu tenho 1, 2, 3, 4. No conjunto B eu tenho 4, 5 e 6. O conjunto, que é a união dos dois, seria o quê? O 1, 2 e 3, 4, 5 e 6. Vamos agora estudar a interseção de conjuntos. Quando queremos a interseção de dois conjuntos, é o mesmo que dizer que queremos elementos que eles têm em comum. Então veja a diferença. Agora eu só quero os elementos que estão tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então vamos ao conjunto A. O conjunto A, ele é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto B é formado pelos elementos 5, 6 e 7. Quais são os números que estão tanto no conjunto A e no conjunto B? Bom, esses são os elementos que estão em comum, então é a interseção desses dois conjuntos. Para representar uma interseção, nós usamos um U invertido. Então, nós dizemos que A interseção com B igual a 5 e 6. Veja que são os dois elementos em comum nos dois conjuntos. Nós podemos representar a interseção por meio de diagramas, os diagramas de Venn. Então, eu posso dizer que o conjunto A tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o conjunto B tem os elementos 5, 6 e 7. Então, a interseção seria a parte que fica os elementos 5 e 6 desses dois conjuntos. Veja na figura a seguir. Se dois conjuntos não têm nenhum elemento em comum, a interseção deles será um conjunto vazio e também são considerados conjuntos disjuntos. Lembre que conjunto vazio é aquele zero com tracinho no meio. Vamos estudar agora algumas propriedades da interseção. A interseção de um conjunto por ele mesmo é o próprio conjunto. Então, se eu estou fazendo essa operação, eu estou, na verdade, perguntando quais são os elementos que eu tenho em comum entre o conjunto A e o conjunto A. Você concorda que é o próprio conjunto A? Vamos à segunda propriedade. A propriedade de comutatividade na interseção de dois conjuntos é a sua inversão. Então, veja, se eu quero fazer a interseção de A com B, é a mesma coisa se eu fizer a interseção de B com A. Veja, se eu quero fazer a interseção de A com B, é o mesmo que eu fazer de B com A. Isso é a propriedade da comutatividade. Vamos agora à propriedade associativa. Então, eu vou fazer agora, de fato, uma operação. Então, eu vou fazer a interseção do conjunto A com a interseção de uma outra operação, que é os elementos de B com C. Então, eu vou fazer a interseção de B com C e depois com A. Na verdade, se eu fizer de A com B e depois a interseção com C, é a mesma coisa. Essa é uma propriedade bem relevante. Bom, agora vamos fazer alguns exercícios. Eu vou apresentar dois exercícios do livro Aprendendo Matemática Discreta com Exercícios, que esse livro ele tem lá na plataforma da biblioteca virtual. Então vamos ao enunciado. Suponha o conjunto universo S, P, Q, R, S, T, U, V e W, bem como os seguintes conjuntos: A, P, Q, R, S, B, R, T, V, C, P, S, T e U.
Então agora eu vou determinar a interseção do conjunto B com C. Lembrando, interseção é o que tem os elementos que estão simultaneamente em B e C. É o elemento T. Vamos a um outro exercício? Então, com os mesmos dados, só que agora eu quero a união de A e C, desses dois conjuntos. Então, é como se fosse uma soma. Então, eu vou colocar todos os elementos desses dois conjuntos. E isso vai ser P, Q, R, S, T e U. Eu sugiro que vocês façam os outros exercícios como treino. Agora, eu vou mostrar um infográfico com os intervalos numéricos, pois iniciaremos esse conteúdo agora. O conjunto dos números reais também pode ser compreendido como o conjunto universo. As propriedades e operações dos números reais são fundamentais para o estudo da álgebra. O conjunto dos números reais, que é representado por um R, é formado por todos os números racionais e irracionais. Por sua vez, os conjuntos dos números racionais e irracionais abrangem outros conjuntos que podem ser verificados a seguir. O conjunto dos números naturais é aquele formado pelos números 0, 1, 2. Então eu coloco um N igual, abro o colchete e coloco 0, 1, 2, 3, 4, 3 pontinhos, porque, enfim, são muitos os números. Na sequência, observe o conjunto dos números inteiros, representado por Z, formado por números inteiros, positivos e negativos. Então, Z igual, abre colchetes, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O conjunto dos números racionais, que é representado por um Q maiúsculo, é composto por números que também podem assumir valores positivos e negativos. Porém, nesse conjunto, as frações numéricas são incorporadas. Esses números podem estar representados na forma de fração ou decimal. No conjunto dos números racionais estão também presentes as dízimas periódicas, simples e compostas, sendo esses originados de uma fração possível de ser reescrita na forma A dividido por B, em que A e B são números inteiros. E lembre, B diferente de zero. Então, eu vou representar como um Q maiúsculo igual, abre colchetes, menos 2, menos 1,25, menos 1, menos 0,33, 0, 1, 15, 2 e assim por diante. Temos também o conjunto dos números irracionais. Mas quem são eles? São os decimais que não podem ser representados em forma de uma fração. Por exemplo, o número π. Ou então também a raiz de P, sendo que P é um número positivo sem raiz quadrada exata. E assim tem outros exemplos. Então esse conjunto eu vou representar, vai ser a somatória de todos esses elementos. Podemos dizer que todos esses conjuntos descritos são subconjuntos do conjunto dos números reais. A relação desses subconjuntos entre si está demonstrada na figura 1. Todos eles estão contidos em R. Então, quando eu digo isso, eu coloco o símbolozinho de U, de união. Veja a figura 1. Para o conjunto dos números reais, também são válidas todas as notações da teoria de conjuntos. Você pode verificar, de acordo com a figura 1, que acabei de mostrar, que o conjunto Q está contido no conjunto R, ou simplesmente Q. Aí eu vou colocar agora o símbolo de U deitado. Então, quer dizer, ele fica, é como se fosse um Czinho, na verdade. Então, Q está contido em R. Ou ainda, que o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I, unido ao conjunto dos números racionais, Q, representa no conjunto dos números reais. Essas mesmas relações da teoria de conjuntos podem ser utilizadas com os elementos que compõem o conjunto dos números reais, R. Veja que essas letrinhas R, Q, I são padronizadas. Então, grave isso. Agora eu vou falar sobre as propriedades e operações com números reais. Muita atenção agora, pois essa é uma das partes mais importantes desse conteúdo para
o estudo dessa matéria. Ao realizar operações matemáticas com os números reais, as propriedades básicas utilizadas com qualquer outro conjunto numérico também se aplicam. Vamos à primeira delas. Não existe divisão de um número real por zero. Então, se isso ocorrer, eu coloco um ezinho invertido com um tracinho no meio, porque eu estou dizendo que não existe. Então, qualquer divisão por zero não existe. Zero dividido por qualquer número real será sempre zero. Veja a diferença do que eu acabei de dizer. Agora, numa representação de frações, o zero está no numerador. Nesse caso, existe, mas a resposta será sempre zero. Portanto, em frações, por exemplo, se o número que fica embaixo é zero, então o resultado será sempre zero. Qualquer número real, diferente de zero e elevado a zero, valerá 1. Existe raiz de índice par somente para os números reais positivos. O que isso significa? Sabe aquele número que fica em cima da raiz? Então, se esse índice é par, o número que estamos tirando da raiz deve ser positivo. Qualquer número real, positivo ou negativo, elevado a um expoente par, sempre resultará em um número real positivo. Então, imagine, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, ele vai ser 4. Agora imagine menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado vai ser 4. No conjunto dos números reais, uma divisão de potências, desde que tenha a mesma base, apresentará como resultado, na conservação da base, com a subtração dos expoentes. Como assim? Vamos a um exemplo. Imagine 2 elevado a 7, a sétima potência. E eu vou dividir por 2 elevado à quarta potência. Então, como que eu vou fazer essa divisão? Então, imagine o 2, eu vou fazer uma subtração dos expoentes, certo? Então, a base é 2, 2 elevado à sétima potência. E eu vou dividir por 2 elevado à quarta potência. Então, eu mantenho a base, que é 2, e faço uma subtração dos expoentes. 7 menos 4. Que é 3. Então, a resposta será 2 elevada à terceira potência, que é 8. Sempre que um número real estiver representado com uma potência de potência, conserve a base e multiplique os expoentes. Vamos a um exemplo? Então, imagine 2 elevado ao quadrado. E esse número, 2 elevado ao quadrado, está elevado ao cubo. Como que eu vou resolver isso? Eu mantenho a base, que é o 2, e multiplico os expoentes. 2 vezes 3, que é 6. Então, minha resposta será 2 elevado à sexta potência. Potência de sinal negativo inverte o número que está sob a potência, caso mude o sinal. Bom, vamos a um exemplo. Imagine 2 dividido por 3 elevado a menos 1. Como que eu vou resolver isso? Eu vou trocar a ordem da minha fração. Então, se antes eu dividia 2 por 3, agora eu vou dividir 3 por 2 e o meu expoente ficará positivo. Como está elevado a 1, posso também não escrever, porque é um número multiplicado uma vez só. É possível transformar uma operação de radiciação, ou seja, de raiz, em uma de potenciação. Então, como que eu vou fazer isso? Então, imagine um número, por exemplo, 2 elevado ao cubo, e eu vou tirar a raiz quadrada desse número. Então, como que eu vou tornar essa conta mais simples? Eu vou pegar o meu 2, que estava elevado ao quadrado, e vou dividir pelo número que estava na raiz. Então, será raiz cúbica, então vai ficar 2 dividido por 3. Lembre-se que existe raiz de índice ímpar, cujo radicando é um número real negativo. Vamos fazer agora algumas operações com números reais. Para realizar as operações matemáticas, inclusive no uso das propriedades que você acabou de verificar, algumas regras devem ser seguidas. Acompanhe a seguir como operar em relação aos sinais, seja positivo ou negativo, dos números reais. Nas operações de adição e subtração, quando os sinais que acompanham os números que estão sob operação forem iguais, o resultado permanecerá com o mesmo sinal.
Mais 4 mais 5, igual a mais 11. Menos 2 menos 9, igual a menos 11. Nas operações de adição e subtração, quando os sinais que acompanham os números que estão sob a operação forem diferentes, o resultado representará o mesmo sinal do número com o maior módulo. Então veja, mais 7 com menos 2 resultará em mais 5, pois o maior módulo é 7. Menos 11 com mais 4 é menos 7, porque o maior módulo é 11. Menos 2,35 mais 8 é mais 5,65, porque o maior módulo é 8. Quando nós estamos fazendo uma operação com dois números que possuem o mesmo sinal, o resultado será positivo. Então, menos 7 multiplicado por menos 3,7 será mais 25,9. Ou numa divisão, imagine, menos 50 dividido por menos 2,5 será 20. Nas operações de multiplicação e divisão, quando os sinais que acompanham os números que estão sob operação forem iguais, o resultado apresentará sinal positivo. Então, menos 7 vezes menos 3,7 será 25,9. Nas operações de multiplicação e divisão, quando os sinais que acompanham os números que estão sob operação forem diferentes, o resultado apresentará sinal negativo. Então, menos 7 multiplicado por mais 3,7 será menos 25,9. Ou mais 50 dividido por menos 2,5 será menos 20. Em operações com números reais, que é representado por aquele R maiúsculo, a propriedade continua sendo da expressão que está entre parênteses, após a que está entre colchetes. Por fim, aquela expressão que se encontra dentro das chaves. Siga essa ordem. Segue também a ordem prioritária de operações, que é primeiro a multiplicação e divisão e depois a adição e subtração. Vamos ver agora alguns intervalos numéricos. Assim como em qualquer outro conjunto, os números reais, aquele R maiúsculo, podem ser representados sobre uma reta orientada. Essa reta tem como origem o ponto zero e orientada para a direita, indicando o sentido crescente da sequência numérica, conforme pode ser visto aqui na figura 2. Sobre essa reta, a representação numérica será realizada unidade a unidade, pelo conjunto dos números inteiros, que é representado pelo Z maiúsculo, a fim de facilitar a representação numérica. A partir do ponto de origem, para o lado direito, serão colocados os números positivos, e para o esquerdo, os negativos, como pode ser visto na figura 3. Ainda sobre essa mesma reta, caso seja necessário, é possível representar os demais números racionais e irracionais, complementando o conjunto dos números reais, R maiúsculo, conforme a figura 4. A partir daí, você já consegue definir o conjunto dos números reais maiores que zero sobre a reta real. Veja a figura número 5. Nessa figura 5, um círculo aberto sobre o zero indica que o mesmo não está dentro do intervalo numérico representado. O mesmo pode ser observado na figura 6, a seguir, com a representação dos números reais negativos ou menores que zero. Por hoje é isso, muito obrigada!